Era uma vez 3 irmãos que viajavam numa estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para passar a pé e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, prodigiosos na magia, simplesmente agitaram as suas varinhas e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Iam a meio da ponte quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. Era a morte. E a morte disse-lhes que estava zangada por ter sido enganada, porque o normal era os viajantes morrerem afogados no rio. Mas a morte era astuta. Fingiu alegrar os 3 irmãos pela sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então, o irmão mais velho, que era um homem corajoso, pediu uma varinha mais poderosa de todas as que existissem. Uma varinha que vencesse sempre todos os duelos. Uma varinha digna de um feiticeiro que derrotara a morte. Então a morte atravessou a ponte, dirigiu-se a um velho sabugueiro na margem do rio, esculpiu uma varinha de um galho da árvore e entregou-a ao irmão mais velho. Depois, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Depois, a morte perguntou ao terceiro e mais novo dos irmãos o que queria. O irmão mais novo era o mais humilde e também o mais sensível dos irmãos, e não confiava na morte. Pediu então algo que o permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela morte. E a morte, de má vontade, entregou-lhe o seu próprio manto da invisibilidade. Depois a morte afastou-se para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem o seu caminho. E foi o que eles fizeram, ao pensarem com espanto a aventura que tinham vivido e ao admirar os presentes da morte. Num determinado momento, os irmãos separaram-se, seguindo cada um o seu destino. O primeiro irmão viajou 1 semana ou mais, e ao chegar a uma vila distante, procurou outro feiticeiro com quem tinha uma enorme rivalidade. Armado com a varinha de sabugueiro como arma, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Ao deixar o inimigo morto estendido no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem, gabou-se em alto e bom som a poderosa varinha que arrancara a própria morte, e que o tornava invencível. Na mesma noite, outro feiticeiro aproximou-se silenciosamente do irmão mais velho, enquanto dormia na sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e com cautela cortou o pescoço ao irmão mais velho. Assim a morte levou o irmão mais velho. Entretanto, o segundo irmão viajou para sua casa, onde vivia sozinho. Aí ficou com a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e girou-a 3 vezes na mão. Para seu espanto e satisfação, a figura da mulher em que tivera esperança de desposar antes da sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, separada dele por um véu. Embora tivesse regressado ao mundo dos mortais, o seu lugar não era ali, e ela sofria. Por fim, o segundo irmão, enlouquecido pela saudade, suicidou-se para poder verdadeiramente unir-se a ela. E assim, a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada é que o irmão mais novo tirou finalmente o manto da invisibilidade e deu-o ao seu filho. E então acolheu a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom prazer, e como amigos partiram desta vida. E aí, você reconheceu essa história? Já ouviu falar do conto dos 3 irmãos? As relíquias da morte, talvez? Se não, que vergonha. Mas enfim, tá aí mais um exemplo do que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Contos, livros curtos que seja, ou até contos como esse, por exemplo, são pequenas histórias que a gente pode ler todos os dias, por exemplo, cada dia uma história, ou você pode começar lendo uma história, um conto por semana, por exemplo. Assim como também você pode estar acompanhando as leituras de livros que eu estou fazendo no meu canal, em inglês, em português, para assim te incentivar a estar lendo. Espero que tenham gostado desse conto. Deixa nos comentários aí se vocês já conheciam ou não, e melhor ainda, de qual filme que é esse conto.